Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Bem, saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Boa noite. Vamos então à mensagem que o Senhor coloca no nosso coração nesta noite. Eu convido a amada igreja para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler o verso 15 para começarmos a reflexão. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Amém, igreja? Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por esta noite, por esta oportunidade que uma vez mais o Senhor me concede, Pai, de estar aqui com o teu povo, com tua igreja, para ser portador das tuas palavras, Senhor. Perdoe os meus pecados, Senhor, e que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para a edificação da tua igreja. É a oração que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A diferença de quem tem intimidade com Deus. Bem, nós estamos aqui dentro de um contexto em que o profeta Eliseu teve uma participação muito ativa na guerra contra os sírios. E nós encontramos a palavra que no momento em que o moço de Eliseu, ele andava sempre com Eliseu, acompanhava ele nas suas jornadas, diz a palavra que ele levantou muito cedo e saiu de certo da casa onde ele estava, e quando ele olha, vê que eles estavam totalmente cercados por tropas, cavalos e carros que haviam cercado a cidade. E é evidente, uma surpresa daquela, a pessoa acorda, não espera uma situação daquelas, e guerra era sinônimo de morte. O inimigo que cercava uma cidade não vinha para trocar bombons, ele vinha para passar o povo na espada. Então, quem é pego de surpresa pelo inimigo, imagina o desespero aqui que bateu nesse rapaz. E quantas vezes nós também somos como que sufocados por tribulações, que parece nos dizer, como disse ao moço de Eliseu, que tudo estava perdido. Já aconteceu com você, de você amanhecer sem você menos esperar, chega uma notícia, acontece alguma coisa em que as circunstâncias dizem para você que está tudo perdido. E aí você faz o mesmo que o moço de Eliseu fez. E meu Senhor, que faremos? Ele falou isso com o profeta, mas nós, no susto, no medo, naquele momento, Senhor, e agora? O que é que eu vou fazer? O que faremos? Você acorda pela manhã, preparado para mais um dia de rotina, você levanta, toma o seu desjejum, pega o seu veículo, ou não, se você tiver ou não, sai para o trabalho. Mas de repente surge em sua frente algo inesperado, por exemplo,
uma blitz da polícia e você saiu sem os documentos do carro. E é confusão na certa. Pior ainda se você, crente, está dirigindo ou sem carteira, ou está dirigindo com o emplacamento da sua moto ou do seu carro vencido. Fatalmente a blitz vai pegar você. Você vai, além de ter seu veículo apreendido, vai ter uma multa, vai chegar atrasado no trabalho. E é confusão. Isso é apenas um exemplo entre tantos que podem acontecer. Pode ser uma doença, Deus nos livre. Pode ser um problema financeiro, um prejuízo que aconteceu. Pode ser uma situação incontornável no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro. Surge aquela situação inesperada. Na escola, tanta coisa pode acontecer. Você sabe do que eu estou falando. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então a gente tem que estar preparado para qualquer momento surgir a afronta do inimigo. Era a situação que estava acontecendo ali com o moço de Eliseu. Amanheceu e as tropas inimigas estavam ali prestes a dizimar aquele povo. A Bíblia não diz, mas eu creio que ele ficou paralisado. Numa situação como essa, eu ficaria. Imagina, cidade inteira tomada. Ele ficou pasmo, ele perdeu as forças. Eu creio que o seu ânimo, ele desabou. Tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade, e eles eram apenas dois naquele momento ali, vendo aquela situação: o profeta e o seu moço, em cima de um monte, bem ao alcance da vista dos seus inimigos. E aí nós olhamos para a multidão dos nossos problemas e nós ficamos como ficou o moço de Eliseu, paralisados, gelados, sem ação, sem saber o que fazer. Não é verdade? Sem saber o que fazer. Nós ficamos parecidos, né? Agimos como o moço de Eliseu, porque ele também se viu em uma situação como essa que nós descrevemos em 2 Reis, capítulo 6, no verso 15. Irmãos, por que isso nos acontece? Por que nós trememos, ou por que nós paralisamos diante da força dos nossos adversários? Nós achamos que o nosso adversário é mais forte que nós? Por que nós gelamos? Por que nós paralisamos? Por que nós tememos? Esta é a reação, a do moço de Eliseu, e é que nós muitas vezes assumimos essa postura. Esta é uma reação típica, é uma reação característica de quem não tem intimidade com Deus. Nesta noite nós vamos ver a diferença de quem tem intimidade com Deus. Eu quero lhes dizer que quem tem intimidade com Deus não teme a força do inimigo. Vamos repetir? Quem tem intimidade com Deus não teme a força do inimigo. Nós vamos ver nesta noite como deve reagir todo cristão que tem intimidade com Deus ao se deparar com uma situação daquelas que tudo nos diz: agora é o fim. Em primeiro lugar, nós vamos ver algo fantástico aqui na palavra do Senhor, que Deus revela os planos do inimigo àquele que tem intimidade com Deus. Vamos ver em 2 Reis, capítulo 6, os versos do 8 ao 23. No verso 8 diz: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Ouça o verso 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Eles estavam lá reunidos em secreto, combinando onde é que eles iriam estar esperando o povo de Israel. Mas o profeta, Deus dizia para o profeta, revelava para o profeta, e o profeta dizia ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali.
Deus revela os planos do inimigo àquele que tem intimidade com Deus. Eles estavam preparando tocaias ao povo de Deus. Eles planejavam na câmara de dormir do rei, onde iriam se juntar para atacar o povo de Deus. Jamais eles acreditavam que os seus planos eram ouvidos por alguém mais que os de seu próprio grupo. Eles não conheciam que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, como diz em Provérbios capítulo 15, verso 3. Eles não conseguiam entender isso. E o que acontecia? Os planos e as articulações secretas, de forma sobrenatural, chegavam todos ao conhecimento do homem de Deus, aquele que tinha intimidade com Deus. Em 2 Reis 6, 9, nós descobrimos aqui: mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Ele ficava sabendo de tudo. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Ouça bem, não uma e nem duas vezes. Deus revela os planos do inimigo àquele que tem intimidade com Deus. Deus não revelava para o rei, Deus revelava para o profeta, que tinha intimidade com Deus, e ele assim podia livrar o seu povo dos ataques previstos pelo inimigo. O rei de Israel não se fez de rogado. Ele preferiu, irmãos, sabiamente ouvir a palavra do homem de Deus e seguir os seus conselhos. No verso 10 diz: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Amados, queridos irmãos, quanto a nós, quantas vezes nós fazemos o contrário? Quantas vezes nós não damos ouvidos à palavra de Deus através de seus profetas, os pregadores da palavra? O rei de Israel obedeceu, e ele teve livramento não uma e nem duas vezes. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo maquinava no secreto do seu quarto de dormir, e Deus revelava ao homem de Deus os planos do inimigo. O rei de Israel obedecia e tinha livramento. Ora, o inimigo começou a ficar furioso, sem entender o que é que estava acontecendo. No verso 11, então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, olha que coisa linda a palavra de Deus, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ele achava, irmãos, que tinha um traidor no meio deles, que sabia onde eles iam atacar, e avisava o rei de Israel para o rei de Israel fugir. Então ele chama o povo e ficou perturbado e diz: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? No 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, aleluia, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. O rei se encontrava com seus generais na câmara de dormir, no seu quarto. E lá, no seu quarto, no seu palácio, eles combinavam em segredo. E Deus contava tudo para o profeta. E o profeta ia lá e alertava o rei. Que coisa linda! Deus revela os planos do inimigo àquele que tem intimidade com ele. Aleluia! Irmãos, sabendo disso, qual foi a solução dele? Mandou aniquilar o profeta. Mata o homem de Deus. Vão lá, prendam ele, traz ele vivo, morto. Mandou prender. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas.
chegaram de noite e cercaram a cidade. Pronto, agora vão pegar o pobre do profeta, agora vão prender, vão matar, vão surrar. Você está entendendo, né? Porque é que o rei mandou as tropas para prender Eliseu, para acabar com aquele negócio de informar o rei os planos dele. Ele devia estar muito louco, esse rei aqui, com o que estava acontecendo. Agora nós chegamos no verso 15, que lemos no começo. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Como reagem aqueles que não têm intimidade com Deus? Reage como o moço reagiu. Ele se apavorou, como nós vimos no verso 15. Vamos ver como reagem aqueles que têm intimidade com Deus. Bom, agora Eliseu vai responder. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina isso na cabeça do moço de Eliseu. Ele olhava, via ele e Eliseu só, mas na sua frente estava todo o exército sírio. E como é que Eliseu disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Na cabeça daquele moço, como é que ele conseguia entender isso? 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Pense comigo, Eliseu estava vendo alguma coisa que o moço não estava vendo, e disse: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo também, para que ele se acalme. Seus olhos espirituais estavam fechados, ele não podia contemplar a glória que Deus havia preparado naquele lugar, ele não podia contemplar o livramento que Deus havia preparado para o seu servo naquele lugar. Esta é a reação daqueles que não têm intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus não teme a força do inimigo. Irmão, saiba que existe um mundo espiritual invisível, que consiste nas hostes de anjos ministradores, que estão ativos na vida do povo de Deus. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 1, verso 14, nos informa. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Você sabia disso? Pois Eliseu, que tinha intimidade com o Senhor, sabia. No verso 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Esta é a reação de quem tem intimidade com Deus. Tem os olhos espirituais abertos e consegue perceber tudo que está acontecendo realmente na sua volta. Amém? O poder da oração. No verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E na sequência diz: o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! A proteção estava ali, o Senhor havia acampado os seus anjos ao redor do homem de Deus. O moço de Eliseu, ao ter os seus olhos espirituais abertos, ele viu a glória de Deus ali presente. E o que aconteceu com ele, irmão? Quando ele viu, com os olhos da fé abertos, ele deixou de ter medo, ele deixou de sentir medo, ao ver o poderoso exército celestial que os acompanhava. Aleluia! Eliseu estava tranquilo, porque os olhos espirituais dele estavam abertos. Por isso ele disse com tanta convicção: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com ele. A fé
revela que Deus faz mais por seu povo do que nós poderíamos pensar ou avaliar por meio daquilo que vemos, porque a fé é algo que nós não conseguimos ver, acreditamos, aos olhos da fé que vai acontecer. No verso 18, e como desceram contra ele, eles avançaram contra Eliseu, amém? Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. No verso 19, então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Vamos entender o que aconteceu aqui? Eliseu orou, pediu que Deus cegasse os seus olhos, e Deus atendeu, os cegou, e eles naturalmente ficaram sem enxergar nada. E o que é que Eliseu disse? Não é esse o caminho não, e nem esta a cidade. Vocês podem me seguir, que eu vou guiar vocês até o lugar certo. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Há o poder da oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, diz a palavra do Senhor. Você ora, pede a Deus, e Deus coloca o quê? O inimigo em nossas mãos. Foi o que ele fez. Você entendeu? Quando ele feriu aqueles homens todos de cegueira, colocou todos eles nas mãos de Eliseu. Eu acho essa passagem simplesmente fantástica, linda, maravilhosa. Você consegue imaginar essa cena? Todo aquele exército, todo mundo cego, seguindo exatamente a Eliseu, a quem eles tinham ido prender. E Eliseu os guiou até a cidade de Samaria, onde estava o rei de Israel, e os colocou todinhos dentro da cidade, cegos na presença do rei. O que é que eles poderiam fazer quando eles tiveram a sua visão restituída e perceberam que estavam dentro de Samaria, nas mãos do rei de Israel? Esses homens devem ter desfalecido em seus espíritos. Estavam ali, de caçadores viraram caça. No verso 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferir-los-ei? Ferir-los-ei, meu pai? No verso 22, respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Agora pensa comigo. O rei de Israel fez alguma coisa? Fez nada, ele estava lá. Era o homem de Deus que avisava, e ele fazia era fugir. Não pelejou, não guerreou, mas olha só o coração do homem. Ele não fez nada, e ele quis se aproveitar da situação. Nos versos 21 e 22 diz: quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferir-los-ei? Ferir-los-ei, meu pai? Estavam ali, tinham sido levados como cordeirinhos, cegos. Era justo que eles fossem assassinados ali? Não era justo. E olha a atitude de um verdadeiro homem de Deus. No verso 22, respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Eles não haviam sido feitos prisioneiros pela espada nem pelo arco. Eles foram feitos prisioneiros pela mão de Deus. E eles não mereciam a morte. Irmão, por que Eliseu disse ao rei que não matasse os sírios? O governante de Israel não deveria receber o crédito por aquilo que somente Deus pode fazer. Por isso Eliseu não concordou. Você imagina? A glória seria do rei de Israel, mas a glória era de Deus. Aquele povo estava ali pela glória de Deus e não para a glória
do homem. Por isso Eliseu não permitiu. No verso 23, ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Você entendeu que passagem maravilhosa a Bíblia narrou aqui, irmãos? Imagine aquele exército retornando para sua terra. Imagine, pensa na imagem, a experiência que eles passaram diante do Deus de Israel. Em vez de serem feridos, assassinados, foram tratados com um banquete. E eles então retornam para sua terra, poupados da morte, alimentados, vivos. Nenhum foi machucado, nenhum foi ferido. Eis que eles haviam intentado o mal contra o povo de Deus. Mas pense comigo, que testemunho cristão o povo de Israel deu, não é verdade? E ao colocar comida e água diante deles, ele amontoava brasas vivas sobre as suas cabeças. Irmãos, assim devemos nós agir com relação àquelas pessoas que nos intentam o mal. Marque na sua Bíblia Provérbios capítulo 25, os versos 21 e 22. Guarde no seu coração esta lição da palavra do Senhor no exemplo de Eliseu contra os sírios. Provérbios 25, versos do 21 ao 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. E o final desta história linda, a palavra que mais me tocou aqui foi este final do verso 23. Se você prestar muita atenção, talvez você sinta como eu senti, como Deus mostrou para mim, como Ele falou ao meu coração, porque Ele diz: e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Ah, irmão, que final lindo, maravilhoso, abençoado. Eu quero concluir. Vamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Se você esta noite veio parar aqui semelhantemente ao moço de Eliseu, com seus olhos espirituais fechados, assustado, em dúvida, tremendo diante da força do inimigo que você acha que tem se colocado à sua frente, eles fizeram daqueles inimigos amigos, pelo menos trataram eles bem, e eles nunca mais foram guerrear contra eles, por um gesto, por uma atitude de amor e não uma atitude de guerra. Aquilo que você está vendo, as circunstâncias estão te dizendo que agora não tem mais jeito, meu inimigo é muito forte, pois na autoridade do Espírito Santo de Deus eu quero te dizer, alicerçado na palavra do Senhor, que você não deve temer, se tiveres fé. O Senhor está te lembrando nesta noite, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! Salmo 91, verso 11. Lembre-se, Romanos 8:31 nos diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, igreja? Quando nós enfrentamos dificuldades aparentemente insuperáveis, nós devemos nos lembrar, meus queridos, que os recursos espirituais estão disponíveis para mim e para você. Mesmo que nós não possamos vê-los com os nossos olhos carnais, mas eles estão disponíveis. O moço de Eliseu não via, Eliseu via,
por isso ele tinha fé e ele via. Os recursos espirituais estão disponíveis para nós, e nós os veremos, nós os sentiremos se tivermos fé. Irmãos, vejamos, pois, pelos olhos da fé. Deixemos que Deus nos mostre os seus recursos. Se nós ainda não vimos o Senhor trabalhar na nossa vida, nessa circunstância, nessa situação, se não vimos ainda o Senhor trabalhar na nossa vida, o problema pode ser a nossa visão espiritual, queridos, mas não o poder de Deus. Ele está disponível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Todos os que creem na palavra de Deus devem orar continuamente para Deus livrá-los da cegueira espiritual e abrir os olhos dos seus corações para verem mais claramente as realidades do reino de Deus e das suas hostes maravilhosas, celestiais, que Ele coloca à nossa disposição. Aí você pode dizer: irmão Edson, falar é fácil, difícil é a gente acreditar nisso. É verdade, meu irmão, é difícil acreditar nisso, porque para acreditar nisso tem que ter fé. Para acreditar nisso tem que estar com os olhos espirituais da fé abertos para contemplar a glória de Deus em nossa vida. Eu lhe pergunto: você tem fé? Se tem, qual o tamanho da sua fé? Como tem andado a sua fé? Se você não consegue ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, é bom você começar a se preocupar, porque a sua fé está zerada, igual estava do moço de Eliseu. Ele não conseguia contemplar. Se você também não consegue, a tua fé está igual a dele. Está na hora de começar a se preocupar. Está na hora de você começar a orar, como Eliseu fez, para que Deus abra os seus olhos espirituais. Diga comigo em oração, esta oração simples: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, abra os meus olhos espirituais. Deus, abra os meus olhos e ouvidos espirituais neste momento, Senhor. Senhor, que eu possa ver a tua glória em minha vida. Mostre-me, Senhor, que mais são os que estão comigo do que os que estão com eles. Você que chegou aqui aflito, carregando um problema, creia em nome de Jesus que neste momento um esquadrão de anjos, aleluia, está se colocando ao seu redor em obediência à ordem do Senhor, porque nós temos garantias na palavra de Deus, no Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que o Senhor esteja tornando realidade nas nossas vidas a sua palavra nesta noite. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a Igreja Batista Novo Horizonte. Vamos nesse momento, vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia, obrigada, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, que veio, ó Deus, fortalecer, Senhor, os nossos corações, que veio, ó Deus, nos mostrar, Senhor, que quando estamos, ó Deus, levando uma vida de santidade, estamos em comunhão contigo, Senhor, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está mandando reforço do céu, que o Senhor está tornando possível aquilo que aos nossos olhos é impossível. Pai, em nome de Jesus, que eu abençoe a cada um de nós, Senhor, nesta noite, todos que aqui chegaram, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, que já contemplou, ó Pai, a necessidade de cada um, com Teu poder e glória, Senhor, que o Senhor venha resolver, Senhor, que o Senhor venha, Deus, mostrar que é possível
quando estamos contigo, Senhor. Que o Senhor venha mostrar, ó Deus, que tudo é possível aquele que crê, que tudo podemos naquele que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor nos dê força, coragem, nos dê vigor, Senhor, para enfrentarmos todas as lutas, ó Deus. Abençoa nossos trabalhos, aqueles que estão sem emprego, ó Deus. No nome de Jesus eu te peço, ó Deus, neste momento, que o Senhor abra uma porta de emprego, Senhor. Que o Senhor venha abençoar poderosamente teus filhos, ó Deus. Que o Senhor venha, ó Deus, guiá-los, ó Deus, onde está precisando de um funcionário, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, nos abençoar, em nome de Jesus. Porque, ó Deus, se estivermos em santidade, ó Deus, na Tua presença, não precisamos, Senhor, nos agoniar com nada, porque sabemos que o Senhor é fiel. Mas quando nós, ó Deus, não estamos levando uma vida de santidade, nós sabemos, ó Deus, que só no Teu tempo, se assim nós nos convertermos dos maus caminhos. Pai, nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe essa igreja, todos os irmãos. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Preciso ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero te buscar intensamente, como no primeiro amor. Quero ver tua glória em minha vida, inundando a minha casa, e os meus se enchendo do teu Espírito, e o Senhor colhendo cada lágrima. Eu dependo de ti, Senhor, meu Deus. Realiza os desejos do coração meu. Quero ver teu poder manifestando em mim, pois eu sei que és real. Eu só creio em ti. Preciso ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero te buscar intensamente, como no primeiro amor. Quero ver tua glória em minha vida, inundando a minha casa, e os meus se enchendo do teu Espírito, e o Senhor colhendo cada lágrima. Eu dependo de ti, Senhor, meu Deus. Realiza os desejos do coração meu. Quero ver teu poder manifestando em mim, pois eu sei que és real. Eu só creio em ti. Eu dependo de
só creio em ti. Programa Momentos com Jesus. Eu só creio